Podemos. Presente. Arilson Valério, PSB. Presente. Selma Mesa Barba, MDB. Edmar Crispim Dias, PSB. Presente. Fabiano Esteves, PSB. Presente. Genivaldo Martins, Podemos, presente. Leandro do Carmo, PSD. Presente. Remi Cardoso, Podemos. Presente. Wagner de Azevedo, Cidadania. Presente. Valmir do Sindicato, PT. Presente. Wellington Marcos, Republicanos. Presente. Havendo quórum legal em nome do povo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão extraordinária da segunda sessão do primeiro período legislativo da nona legislatura de São Miguel do Guaporé. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da primeira extraordinária da segunda sessão legislativa da nona legislatura. Identificação básica, tipo de sessão extraordinária. Abertura 29/4/2022, 9 horas e 30 minutos. Encerramento 29/4/2022. Mesa diretora, presidente Arilson Valério da Silva, PSB. Vice-presidente Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos. Primeiro secretário Genivaldo Martins da Silva, Podemos. Lista de presença na sessão: Antônio Aparecido Correia da Silva, Podemos. Arilson Valério da Silva, PSB. Selma Mesa Barba Silva, MDB. Edmar Crispim Dias, PSB. Fabiano Esteves de Almeida, PSB. Genivaldo Martins da Silva, Podemos. Leandro Aparecido do Carmo, PSD. Remi Cardoso Xavier, Podemos. Wagner de Ambrosio de Azevedo, Cidadania. Valmir Aparecido Pessoa dos Santos, PT. Wellington Marcos de Assis, Republicanos. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro a referida ata aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ordem do dia das matérias a serem discutidas e votadas. Segunda reunião extraordinária 2022, 22 de junho de 2022. Primeiro, discussão e votação sobre o projeto de lei substitutivo 008 de 2022. Altera o plano de amortização para equacionamento de déficit autorial do regime próprio de previdência social do município de São Miguel do Guaporé, Rondônia, conforme diretrizes emanadas pela Portaria MPS 402 de 2008, Portaria MPAS número 464 de 2018 e suas alterações. Segundo, discussão e votação sobre emenda modificativa número 10 de 2022, da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 55 de 2022 da SAPL. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Terceiro, discussão e votação sobre o projeto de lei 55 de 2022 SAPL. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Quarto, discussão e votação sobre o projeto de lei 56 de 2022. Dispõe sobre crédito especial ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Quinto, discussão e votação sobre o projeto de lei 58 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Sexto, discussão e votação sobre o projeto de lei 59 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Sétimo, discussão e votação sobre o projeto de resolução legislativa número 002 de 2022.
dispõe sobre a concessão de diárias aos vereadores e servidores da Câmara de São Miguel do Guaporé, Rondônia. 8º, discussão e votação sobre o projeto de resolução legislativa número 003 de 2022, reajuste o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. 9º, discussão e votação sobre a denúncia 001 de 2022, em fase ao vereador Leandro do Carmo. 10º, discussão e votação sobre a denúncia 002 de 2022, em fase ao vereador Remy Cardoso. 11º, discussão e votação sobre a denúncia 003 de 2022, em fase ao vereador Edmar Crispim. Senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura seguindo a ordem do dia para os projetos a serem votados e discutidos. Discussão e votação sobre o projeto de lei substitutivo 008 de 2022. Altera o plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de previdência social do município de São Miguel do Guaporé, Rondônia, conforme diretrizes emanadas pela Portaria 402 de 2008 e Portaria 464 de 2018 e suas alterações. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Antônio Correia. Favorável. Alemão. Favorável. Selma Mesa Barba. Favorável. Edmar Crispim. Favorável. Fabiana Esteves. Favorável. Genivaldo Martins, favorável. Leandro do Carmo. Favorável. Remy Cardoso. Favorável. Wagner de Azevedo. Favorável. Valmir do Sindicato. Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores. Segundo, discussão e votação sobre a emenda modificativa número 10 de 2022, da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 55 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. O projeto é o da. Qual que é esse? O 10. É só uma correção. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Antônio Correia. Favorável. Alemão. Favorável. Selma Mesa Barba. Favorável. Edmar Crispim. Favorável. Fabiana Esteves. Favorável. Genivaldo Martins, favorável. Leandro do Carmo. Favorável. Remy Cardoso. Favorável. Guigui. Favorável. Valmir do Sindicato. Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores. Terceiro, discussão e votação sobre o projeto de lei 55 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Só deixar claro para a nossa população, nosso público presente e público que nos acompanha nas redes sociais, todos esses projetos já foram discutidos durante a semana e hoje a gente está fazendo essa extra para poder votar esses projetos. Então, por isso que eles estão um pouco acelerados, mas já está todos com os parecer favorável das comissões da Procuradoria Jurídica. Não havendo discussão, coloco em votação. Antônio Correia. Favorável. Alemão. Favorável. Selma Mesa Barba, Edmar Crispim, Fabiana Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Remy Cardoso,
Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores. Quarto, discussão e votação sobre o projeto de lei 56 de 2022. Dispõe sobre crédito especial ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Antônio Correia, Favorável. Alemão, Favorável. Selma Mesa Barba, Edmar Crispim, Favorável. Fabiana Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Remi Cardoso, Favorável. Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores. Quinto, discussão e votação sobre o projeto de lei 58/2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Queria só agradecer às comissões pela sensibilidade. Esse projeto chegou na segunda-feira na casa, foi apresentado na segunda e a comissão já correu e deu os parecer para que esse projeto pudesse entrar na ordem do dia. Tanto esse projeto quanto o próximo da Secretaria de Educação, que é folha de pagamento e obrigações patronais. A Prefeitura deu uma atrasada para encaminhar o projeto para nós e agora chegou em cima da hora, mas graças a Deus e parabenizar as comissões pelo trabalho, agilidade e agilizou o mais rápido possível. Presidente, Sim. na discussão, só aproveitar aqui também com o senhor, parabenizar sempre as comissões e dizer que, ele falava no início desse mandato, que nós que estamos aqui já tem passado, o ano passado aconteceu e vai continuar acontecendo, e daqui para frente é isso, é projeto, principalmente falar em dinheiro, pagamento para funcionário, folha de pagamento para cá e para lá, vai começar a fazer desse jeito. Deu final de mês, vão encaminhar para cá. No início do mês, vereador Guigui, é retirado o dinheiro, manda para cá para retirar o dinheiro para pagar outras despesas. Quando é final de mês, aí busca de novo para suprir a folha. Então, esse costume a gente já tem aqui direto, infelizmente. E se a gente não vota aqui, a culpa é da Câmara. Então, esse feitio, infelizmente, essa administração tem isso aqui. É falta de responsabilidade de se organizar. No começo do ano, no orçamento, já se destina recurso para pagar a folha de todos os meses. Mas tem essa mania aqui, infelizmente. Então, parabenizar a comissão, mas que a gente possa ficar atento quando vinham os remanejamentos para cá, porque estão tirando dinheiro da folha para pagar certas despesas e depois manda para cobrir a folha de volta. Obrigado. É só essa atenção que a gente precisa de ter. Obrigado, vereador. As comissões estão acompanhando bem esses projetos aí, até para ter esse cuidado, porque, igual falou, quando fala de folha, a culpa é da Câmara. Então, nós agora, quando for para tirar, a comissão já está bem. É porque tem um monte de projetos agora que está entrando de emendas parlamentares, e aí eles estão usando dinheiro, né, para encaminhar para lá, na contrapartida, e aí tira dinheiro muitas das vezes da fonte da folha, e agora vem jogando para cá como uma responsabilidade que tem que ser da Câmara. E aí, às vezes, a gente a comissão precisa dos prazos, não vota, e aí a culpa é da Câmara. E geralmente fazem isso só nas últimas segunda-feira de cada mês. A sorte que nós estamos agora aqui nessa extra, senão tinha que marcar extra, de qualquer forma, só para votar esse projeto. Sim. Plausível a tua discussão, mas, igual eu falei, repetir, as comissões já estão atentas a essa questão de retirada de folha. Não havendo uma discussão, coloco o projeto em votação. Antônio Correia, Favorável. Alemão, Favorável. Selma Mesa Barba, Favorável. Edmar Crispim, Favorável. Fabiana Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Remi Cardoso, Favorável. Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Não tem como não votar favorável, né? Depois de uma pressão dessa. Obrigado. Wellington Marcos. Favorável.
Declaro o projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Sexto, discussão e votação sobre o projeto de lei 59 de 2022. Dispõe sobre crédito adicional suplementar ao orçamento vigente conforme o artigo 7, 41 e 42 da Lei 4.320/64 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Também outro projeto da educação, que são os dois que chegaram, tá? Antônio Correia, Favorável. Alemão, Favorável. Selma Mesa Barba, Favorável. Edmar Crispim, Favorável. Fabiano Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Remi Cardoso, Favorável. Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores. Sétimo, discussão e votação sobre o projeto de resolução legislativa número 002 de 2022. Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Antônio Correia, Favorável. Alemão, Favorável. Selma Mesa Barba, Favorável. Edmar Crispim, Favorável. Fabiano Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Remi Cardoso, Favorável. Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Abstenho. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto aprovado por 10 votos favoráveis e 1 abstenção. Oitavo, discussão e votação sobre o projeto de resolução legislativa número 003 de 2022. Reajuste o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Coloco o referido projeto em discussão. Não é bem reajuste, é a adequação do aumento que teve, a correção. Mas, não havendo mais discussão, coloco o projeto em votação. Antônio Correia, Favorável. Alemão, Favorável. Selma Mesa Barba, Favorável. Edmar Crispim, Favorável. Fabiano Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Remi Cardoso, Favorável. Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto aprovado pela unanimidade dos vereadores. Nós temos agora os projetos do recebimento da denúncia. Eu vou pedir para o secretário para ler primeiro o parecer jurídico da comissão que prevalece para as três denúncias, tá? Deixando claro também que essa Câmara está recebendo a denúncia, não está julgando ninguém. Todo mundo tem direito de ampla defesa. Consulente presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé. Interessados, vereadores. Vereadores Cláudio Aparecido Firmino, Claudemir de Souza de Farias, Leandro Aparecido do Carmo. Parecer jurídico. Nos últimos dias, aportaram nesta Câmara Municipal várias denúncias em fase dos vereadores Leandro do Carmo, Remi Cardoso Xavier e Edmar Crispim Dias. Inicialmente, cumpre observar o cumprimento dos requisitos iniciais, uma vez que todos os denunciantes comprovaram a sua qualidade de eleitor. Quanto ao fato, denota-se que tem relação direta com o mandato exercido por todos, podendo, em uma análise perfunctória, constituir-se em crime contra a administração pública,
casos em que o processo deve ser julgado pela Justiça Estadual ou caracterizar falta de decoro. Situação em que o julgamento é promovido pela Câmara Municipal. Qualquer das situações não prescidem de uma dilação probatória, onde será assegurado aos acusados a ampla defesa e contraditório e o devido processo legal, de modo que todos os procedimentos existentes na Câmara devem ser apresentados ao plenário para que receba ou não as denúncias. Sendo as mesmas acatadas, o que exige maioria simples, serão formadas as comissões processantes para cada uma das denúncias, e estas, depois posse dos documentos, farão as investigações pertinentes de acordo com o estabelecido no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, bem como o Decreto de Lei 201/67, que dispõe sobre a cassação do mandato de prefeitos e vereadores. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Câmara Municipal pode se manifestar em todas as denúncias, assim oferecidas, porque os fatos normalmente não são isolados e um fato grave pode estar acompanhado de um mais leve que caracterizaria a falta de decoro, até porque o procedimento prevê que, após a defesa preliminar, a comissão processante já pode fazer o seu diagnóstico inicial e, não encontrando indícios de infrações punidas pela Câmara Municipal, pode opinar pelo arquivamento do processo. Conforme se verifica acima, em julgado que se amolda perfeitamente aos casos em análise, a Câmara pode receber as denúncias por maioria simples e investigar os fatos indicados, ou, de plano, pode rejeitar os pedidos, uma vez que o recebimento ou rejeição é um ato político, sendo o vereador inviolável pelos seus votos, conforme se extrai da Lei Orgânica e Constitucional Federal. Se, todavia, as denúncias forem recebidas e, posteriormente, os fatos forem considerados fora da competência da Câmara, a comissão respectiva pode opinar pelo arquivamento, caso em que a decisão necessita ser chancelada pelo plenário. Senhor presidente. Esse é o parecer jurídico dos 3 projetos, tá? O vereador agora vai fazer ler a matéria para poder a gente fazer a convocação. Não, pode ler aqui depois. Nono, discussão e votação sobre a denúncia 001/2022, em fase ao vereador Leandro do Carmo. Solicito ao secretário que proceda à leitura da denúncia oferecida em fase ao vereador Leandro do Carmo. Ofício número 13/6/2022. Estimo senhor Arilson Valério da Silva, presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guaporé, Rondônia. Assunto: improbidade administrativa, ato e enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário de vereador. Excelentíssimo senhor presidente Arilson Valério da Silva,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente, eu, Cláudio Aparecido Firmino, inscrito no RG e CPF, venho através deste requerer, conforme o artigo 14 da Constituição Federal, diz que qualquer pessoa poderá representar junto à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação para apurar e comprovar ato de improbidade administrativa, ato de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, praticado por vereador atuante desta Casa de Leis, Leandro Aparecido do Carmo. Se faz necessário a instauração inquérito de investigação e providências junto ao Poder Legislativo desta Casa de Leis. Em anexo, documento que comprova ato de improbidade administrativa, tudo junto aqui, como enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário acometido pelo servidor desta Casa de Lei, vereador Leandro Aparecido do Carmo. No dia 1 de março de 2021, esteve de diária pelo Legislativo Municipal até 3/3/2021 e esteve em plantão de 12 horas na noite do dia 1/3/2021 no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé, onde o mesmo exerce função de guarda, conforme escala. No dia 26 de abril, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 28/4/2021 e esteve no plantão noturno de 12 horas no dia 25/4/2021, com início às 19 horas no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 30 de junho de 2021, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 2/7/2021 e esteve em plantão de 24 horas no dia 30/5/2021, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 21 de fevereiro de 2022, esteve de plantão de 24 horas, com início às 7 horas, no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé, conforme a escala em anexo. Observe, no dia 21/2/2022, o mesmo também atuou como vereador, mesmo estando de plantão, conforme vídeo da sessão em anexo. No dia 14 de março de 2022, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 17/3/2022 e esteve de plantão noturno de 12 horas no dia 14/3/2022, com início às 19 horas no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 4 de abril de 2022, estava no plantão de 24 horas no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana, com início às 7 horas, conforme escala anexo. Observe, no dia 4/4/2022, o mesmo não participou da sessão da Câmara Municipal, por mesmo estar cumprindo escala do plantão no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé. No dia 23 de maio de 2022,
estava no plantão de 24 horas no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé, com início às 7 horas. Observação, no dia 23/5/2022, o mesmo acima citado, mesmo estando no plantão de guarda, também participou da sessão da Câmara Municipal de Vereadores, onde, em anexo, apresento escala dos meses acima citado e também extratos das diárias e vídeos da sessão mencionadas. Também anexo documento dos valores e datas de recebimento de extratos diárias e leirite de recebimentos de salário. Também em anexo, cópia da denúncia já registrada junto ao Ministério Público. Observação, tendo em vista que no mês de fevereiro de 2021, o então funcionário Leandro Aparecido do Carmo, lotado como guarda no Centro de Saúde José Dias da Silva, em Santana do Guaporé, teve um espaço de 10 dias na escala entre dia 3/2 e 13/2 de 2021, para se beneficiar de diárias nesse período pelo Poder Legislativo. O funcionário Leandro Aparecido do Carmo tem um contrato de SD junto à administração municipal de São Miguel do Guaporé, com carga horária semanal de 40 horas e carga mínima mensal de 160. Observando que o mês tem 4 semanas e mais 2 dias, mas fica observando que o mesmo teve espaço de até 10 dias na escala. Também se observa que na escala do mês 2 de 2021, o mesmo trabalhou apenas 120 horas no mês, enquanto a carga horária mensal seria de 160 horas. Também no mês 6 de 2021, o mesmo trabalhou 144 horas. No mês 9 de 2021, o mesmo trabalhou 144 horas. Também no mês 10 de 2021, o mesmo trabalhou 144 horas. Também o mês 11 de 2021, o mesmo também trabalhou 144 horas. No mês 2 de 2022, o mesmo trabalhou 144 horas. Isto, consequentemente, até escala de todos os meses subsequentes até esta data, 10/6 de 2022, sem ter descontos algum dos recebimentos de salário por falta da carga horária, observando que o mesmo ocupa também função de vereador, que seria fiscalizar em prol da administração pública. Conforme o inciso 37 da Constituição Federal, veda a acumulação remunerada dos cargos públicos, exceto quando houver compatibilidades de horário do dispositivo constitucional. Artigo inciso 3º da Constituição Federal de 1988, a qual aduz que, não havendo compatibilidade de horário, assiste direito de acumular de vereador e um cargo, emprego ou função pública. Anota-se, contudo, não havendo compatibilidade de carga horária, deverá o vereador afastar-se do cargo desempenhado, sendo facultado escolher entre a remuneração do cargo ou da função legislativa. A Lei 8.429, sancionada em 2 de junho de 1992, dispõe sobre sanções aplicadas aos agentes públicos no caso de enriquecimentos ilícitos, no exercício de cargos e mandatos, cargo ou emprego na administração pública. As sanções desta lei, os atos de improbidade praticados contra a administração pública, capítulo 2 diz no artigo 40, constitui ato de probidade administrativa, conforme segue lei anexo. Já capítulo 3 fala das penalidades,
independente de integrar a administração direta ou indireta, estão enquadrados na sanção da lei, sendo que conforme lei ato acometido pelo então vereador e funcionário público que atua em 2 cargos e 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Ato de improbabilidade administrativa. Lei diz: suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos mais multa. Observação: denúncia esta já registrada ao Ministério Público é acatada e sendo orientado que comunicasse ao Poder Legislativo, direcionando ao presidente para que providências sejam tomadas diante dos fatos. Desde já, grato pela atenção e me colocando à disposição para quaisquer esclarecimento que lhes fizer necessário, sendo que tinha para o momento, reitero, votos de estima e apreço anteriormente, Cláudio Aparecido Firmino, 13 de junho de 2022. Como foi dito já no começo, a denúncia vem para o plenário, é lida e os vereadores votam favoráveis, ao contrário, para receber a denúncia, para aí sim montar uma comissão e analisar. Deixando claro para o nosso povo que essa votação é para receber só a denúncia, para poder fazer um levantamento e dar direito de defesa a todos os vereadores, todas as pessoas que tiverem com essas denúncias. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável que a denúncia fique na Câmara para poder fazer os levantamentos, para poder fazer a fiscalização, vote favorável. Quem não aceitar a denúncia, vote contrário. Só deixando claro que o presidente é facultado de não votar e também não participar da comissão. Sim, todo mundo vota. Só não o presidente, que é facultado. Antônio Correia, Favorável. Selma Mesa Barba, Favorável. Edmar Crispim, Favorável. Fabiana Esteves, Favorável. Genivaldo Martins, favorável, Leandro do Carmo, Favorável. Quero que investigue mesmo. Ninguém está acima da lei. Remi Cardoso, Favorável. Guigui, Favorável. Valmir do Sindicato, Favorável. Wellington Marcos. Favorável. A denúncia está aceita e agora eu vou fazer o sorteio das comissões, que é de 3 membros. Eu queria que o vereador viesse aqui para conferir os nomes, vereador denunciado, vereador Leandro. Só para conferir os nomes aqui. Presidente, só questão de ordem, na votação aí são 3 nomes. Eu não consegui encontrar se o presidente, membro e relator? Não, só o presidente que não vota. Não. Da comissão que vai ser Que criada. não pode participar o presidente Não, e não, o não. denunciado. Não. A comissão vai ser composta por 3 pessoas. 3 pessoas. Ah, tá. Das Se 3 é pessoas, presidente, cria um presidente, um membro e um relator? Relator. Sim, mas aí o primeiro nome que pega já automaticamente é o presidente? Não. Ou é depois entre? Eles estarão entre eles. Ah, ótimo. Se saiu o Leandro. Tem que tirar aqui já. Ah, daqui, do Leandro, que já tira dele. Eu tenho mais uma, né? Tem umas vasilhas mais. Conseguiu lá à vontade? Posso falar com o Leandro e vai ficar no poder? Vou buscar lá um pouquinho.
aí já pode levar para lá. A comissão de inquérito do vereador Leandro do Carmo, está o vereador Wagner Ambrósio Azevedo, vereador Valmir Aparecido do Carmo e vereador Edmar Crispim. Se houver alguma discordância da comissão, se houver alguma discordância do denunciado, faça via requerimento. Eu gostaria que seja revisto o nome do vereador Edmar Crispim, até por fase de ter os manifestação na tribuna e outra situação. Seja revisto. Sim. Porque o vereador Edmar já antecipou o voto daquele dia. Sério mesmo? Eu antecipei o voto? Eu acho que não foi voto, eu acho que Não, o que o Dimar... Eu comentei Comentário. sobre o Matéria, assunto. é diferente. É bem diferente do voto. Vamos fazer o seguinte, vereador, depois você faz via documento, a gente acompanha o regimento interno. Pode Quero ser? que seja revisto. Permanece assim, depois você faz via documento, se houver, conforme for, a gente faz a denúncia. Eu quero que seja revisto. Tá, mas depois Até você faz foi via comentado documento. com a assessoria jurídica para ser revista. Tá, aí você faz via documento. Faz Pode ser? rever o sorteio aí. Rever. Seja revisto. Seja revisto. Porque senão não tem que marcar. Seja Não. revisto. Seja revisto. Seja revisto. A gente vai declarar constituída e você faz o requerimento da doutora Neide e ela vai fazer o parecer jurídico para substituir. Ou não, tá? Só que tem que fazer o parecer. Tá, Leandro, entendeu? Aí depois, não, porque não tem como a gente fazer agora. Nós precisamos que você faça o requerimento com base no que você achar que é, e aí a gente faz a substituição lá, tá bom? Então, a comissão de inquérito e fiscalização, que vai apurar pela Câmara o fato, a denúncia do vereador Leandro do Carmo, ficou de Edmar Crispim, vereador Wagner Ambrósio e Valmir do sindicato. Vamos para a próxima. Décimo, discussão e votação sobre a denúncia 002/2022, em fase ao vereador Remy Cardoso. Ao excelentíssimo senhor Arilson Valério da Silva, São Miguel do Guaporé, 20 de junho de 2022. Improbidade administrativa, ato e enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário de vereador. Excelentíssimo senhor presidente Arilson Valério da Silva, ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente, eu, Claudemir Souza de Faria, inscrito no CPF e RG, título de eleitor, venho através deste requerer, conforme o artigo 14 da Constituição Federal, que qualquer pessoa poderá representar junto à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação para apurar e comprovar ato de improbidade administrativa, ato de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, praticado pelo vereador atuante desta Casa de Lei, Remy Cardoso Xavier. Faz-se necessário a instauração, inquérito e investigação e providências junto ao Poder Legislativo desta Casa de Leis. Em anexo, documento que comprova ato de improbabilidade administrativa,
como enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário ao cometido pelo servidor e vereador desta Casa de Leis, Remy Cardoso Xavier. No dia 22 de março de 2021, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 24 de março de 2021 e esteve de plantão 24 horas no dia 22 de março de 2021, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 19 de abril de 2021, esteve de diárias pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 20 de abril de 2021 e esteve de plantão 24 horas no dia 20 de abril de 2021, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana, conforme escala em anexo. No dia 9 de agosto de 2021, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 11 de agosto de 2021. Esteve de plantão 24 horas no dia 9 de agosto de 2021, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 23 de agosto de 2021, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 27 de agosto de 2021 e esteve de plantão 24 horas no dia 24 de agosto de 2021, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana, conforme escala em anexo. No dia 16 de novembro de 2021, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 18 de novembro de 2021 e esteve de plantão 24 horas no dia 16 de novembro de 2021, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 30 de novembro de 2021, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 2 de dezembro de 2021 e esteve de plantão 24 horas no dia 1 de dezembro de 2021, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 21 de fevereiro de 2022, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 23 de fevereiro de 2022. Esteve de plantão 24 horas no dia 22 de fevereiro de 2022, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 2 de maio de 2022, esteve de diária pelo Poder Legislativo Municipal até o dia 5 de maio de 2022. Esteve de plantão 24 horas no dia 5 de maio de 2022, com início às 7 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana do Guaporé, conforme escala em anexo. No dia 20 de maio de 2022, esteve de plantão de 24 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana do Guaporé, e no mesmo dia participou do evento comemorativo da equipe de enfermagem e técnicos de enfermagem nos sindicatos dos servidores públicos em São Miguel do Guaporé, conforme fotos em anexo. No dia 7 de junho de 2022, esteve de plantão de 24 horas no Centro de Saúde José Dias, em Santana, e faltou na sessão nesse dia devido a estar cumprindo escala de plantão na unidade. Conforme inciso 37 da Constituição Federal, venda acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidades de horários do dispositivo constitucional, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988, a qual anduz que, não havendo compatibilidade de horários,
assiste o direito de acumular de vereador e um cargo de emprego ou função pública. Anota-se, contudo, não havendo compatibilidades de cargo horária, deverá o vereador afastar-se do cargo desempenhado, sendo facultado escolher entre a remuneração do cargo ou da função legislativa. A Lei 8.429, sancionada em 2 de junho de 1992, dispõe sobre sanções aplicadas aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito, no exercício do cargo e mandatos, cargo ou emprego na administração pública. A Lei 8.429, sancionada em 2 de junho de 1992, dispõe sobre sanções aplicadas ao agente público no caso enriquecimento ilícito, no exercício do cargo e mandato, cargo ou empregado na administração pública. As sanções desta lei ou atos de improbidade praticados contra a administração pública. Capítulo 2 diz no artigo 40, constitui ato de probabilidade administrativa conforme segue a lei anexo. Já no capítulo 3º fala das penalidades. Independente de integrar a administração direta ou indireta, está enquadrado na sanção da lei, sendo que, conforme a lei, o ato acometido pelo então vereador e funcionário público que atue 2 cargos em 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Ato de improbabilidade administrativa. A lei de suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos e multa. Desde já, grato pela atenção e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimento que lhe fizer necessário. Sendo o que tinha para o momento, reitero os votos de estimo preço, certo de podermos contar com seu atendimento ao solicitado. Desde já agradeço. Claudemir de Souza de Farias. Coloco o referido projeto da denúncia em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Antônio Correia. Senhor presidente, cumprimentar os pares desta casa e dizer, sim, da minha tranquilidade sobre essa denúncia, porque aquele ditado popular, a pessoa vê os tomos que você toma, a gente cai e não vê as pingas, a gente toma um dia anterior. Vereadora Selma, testemunha, vereador Leandro, trabalha naquele setor. Quantos domingos a gente trabalha ali tampando os plantão? Então eu tenho tranquilidade durante o período do mês, que é de 160 horas, eu tenho cumprido tranquilo com meus plantão. Inclusive domingo eu estou trabalhando, cumprindo o plantão, para mandar ver já semana que vem. E dia de Natal, inclusive, estava eu e o vereador Leandro trabalhando, todo o povo festejando, passando o seu dia, momento bom com a sua família, e nós estávamos ali trabalhando no plantão. Então fique tranquilo e, graças a Deus, o que eu tenho adquirido até hoje foi com o meu suor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só recomendando novamente que é facultado ao presidente de voto nesse projeto. Antônio Correia. Favorável. Selma Mesa Barba. Favorável. Edmar Crispim. Favorável. Fabiana Esteves. Favorável. Gerivaldo Martins, favorável. Leandro do Carmo. Favorável. Remi Cardoso. Sou contra, senhor presidente. Guigui. Favorável. Valmir do Sindicato. Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro a denúncia aceita por 10 votos favoráveis e um contrário. 9 votos favoráveis e um contrário. Preciso o vereador para vir aqui para a gente fazer o sorteio da comissão. Quê? De novo? De novo? Tem que continuar lá dentro de novo? Não tem que sair, não? Pelo amor de Deus.
Presidente. Presidente. Questão de ordem, presidente. Só um esclarecimento que fique bem tranquilo. Como a denúncia foi feita pelo assessor do vereador, o vereador vai poder participar? Sim, vereador, ele pode participar. Se o denunciado sentir que não é compatível, aí ele faz o requerimento, igual acontecer com ele, a gente faz a substituição. Comissão de inquérito do vereador Remy Cardoso, vereador Valmir Aparecido, vereador Antônio Aparecido Correia, vereador Wellington Marcos de Assis. Esses são os 3 membros da comissão. Próximo vereador. Pessoal, só pedir que mantivesse silêncio no plenário, até por causa do secretário, as pautas é grande e acaba se perdendo na leitura. Se pudesse pedir só um silêncio, até quando ele estiver fazendo a leitura, a gente agradece. 11º, discussão e votação sobre a denúncia 003 de 2022, em fase ao vereador Edmar Crispim. Vereador Arilson Valério, presidente do Poder Legislativo de São Miguel do Guaporé, Rondônia. Leandro Aparecido do Carmo, Leandro Santana, PSB, brasileiro, divorciado, vereador, portador da cédula de identidade, título de eleitor, endereço profissional, a Avenida José Dias, vem muito respeitosamente com fulcro no artigo 64, inciso 2º, do regimento interno desta egrécia Casa de Lei, apresentar representação por quebra de decoro parlamentar, em face de Edmar Crispim, brasileiro divorciado, vereador do município de São Miguel do Guaporé, filiado ao Partido Socialista Brasileiro, com endereço profissional localizado na Câmara de Vereadores, Sala de Vereadores, pelas razões e fatos de direito que doravante possa expor. Primeiro, da legitimidade do proponente. O subscritor é vereador deste Poder Legislativo e propõe o presente requerimento, denúncia fundamentada nos termos do artigo 64, inciso 2 do regimento interno desta Casa Legislativa, documentada perante o presidente da Câmara Municipal pelo descumprimento por vereador Edmar Crispim de normas contidas no presente Código de Éticas. Segundo, dos fatos, o vereador Edmar Crispim falou na tribuna do plenário da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, bem como publicou junto ao site eletrônico a seguinte matéria, além da matéria, as seguintes matérias em anexo.
Além da matéria em questão, que foi republicada por diversos sites, o vereador denunciado ainda fez comentários em redes sociais, repassou o link do intuito de denegrir a imagem de Leandro, suspensando que os fatos apontados como improbidade não procedem, sendo os documentos por eles apontados aleatórios, não comprovado as falácias desordenadas do vereador. Terceiro, dos fatos, o vereador Edmar Crispim, ao pronunciar e fazer publicar tal matéria, incorreu em quebra de decoro parlamentar, considerando que os fatos por eles narrados são inverídicos e têm um único intuito de denegrir a imagem do denunciante, que é pré-candidato ao cargo de deputado estadual, e certamente os votos de seus eleitores pode ocasionar na derrota do irmão do vereador Edmar, também candidato ao cargo político de deputado estadual. Não é a primeira vez que Edmar Crispim usa a tribuna para caluniar e difamar, suspensando que recentemente agiu de forma idêntica em fase da Secretaria Municipal de Saúde e agora em fase do vereador Leandro. Desastre tal conduta despecienda esta disposta no artigo 54, inciso 2 do regimento interno desta Casa Legislativa, que é proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Fato este que tem por consequência a perca de mandato. A caracterização específica do decoro parlamentar foi modificado apenas pela Constituição de 1988 e permanece em vigor até o presente. Em seu artigo 55, a atual Constituição definiu o procedimento incompatível com o decoro parlamentar e deu autoridade aos regimentos internos da Câmara e do Senado para tipificarem outros procedimentos indecorosos. Os regimentos internos acrescentaram mais um tipo de incompatibilidade, irregularidade grave no desempenho do mandato. Estabeleceram medidas disciplinares que vão desde censura à perca de mandato e remeteram aos respectivos códigos de ética e decoro parlamentar o direito de também definirem outras infrações e penalidade. No caso em apreço, cumpre ressaltar que a Casa de Leis deve mesmo sofrer uma limpeza e, por óbvio, remover os edis que agem de forma indecorosa, denegrindo a imagem do parlamento mirim, como é o caso do vereador Edmar. Edmar, na verdade, usa a tribuna em benefício de promoção pessoal e de seu irmão deputado, considerando que a candidatura de Leandro a uma vaga na Assembleia Legislativa ameaça a reeleição do irmão do vereador. Quarto, dos pedidos. Por todo o exposto, senhor presidente, os procedimentos aplicáveis à representação que deve ser observado no caso vertente, onde se apresenta manifesta, confessada e incontroversa a falta ética e a quebra do decoro parlamentar. Diante das comissões apresentado, venho requerer: primeiro, o recebimento e admissibilidade da presente representação ante as condutas antiéticas e indecorosas do vereador Edmar Crispim. Segundo, seja notificado o representante no seu gabinete, sala,
prédio da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guaporé, sendo analisado pela mesa diretora, de modo que pela procedência da representação seja convencionado projeto de resolução nos termos citados a serem julgados pelo plenário deste Poder Legislativo e, por final, seja cassado o mandato do representante por quebra de decoro parlamentar. Nesses termos, pede e aguarda deferimento. São Miguel do Guaporé, 20 de junho de 2022, Leandro Aparecido do Carmo, vereador dessa Casa de Leis. Coloca a referida denúncia em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Só comunicando a todos, facultado o voto ao presidente e ao denunciado, o denunciante. O vereador Leandro também não pode nem votar nem participar da comissão. Discussão. Sim, está em discussão. Senhor presidente, eu não estou defendendo A nem B, mas eu quero defender uma tese nossa do direito de tribuna. Todos os vereadores, todo vereador, ele tem direito de discussão na tribuna, inclusive ele é imune, a não ser que ele ataca diretamente a uma pessoa ou um indivíduo qualquer fora do trabalho dele. Cito exemplo, sem mencionar nomes. O vereador disse outro dia de uma servidora pública nessa casa que estava de diária. E estava de diária. Como eu já tenho usado a tribuna e apresentar várias atividades de secretários, eu estou dizendo do trabalho do secretário, porque ele usa um cargo público. Ele não estou ofendendo uma pessoa particular dele, mas sim pessoas públicas. E todas as pessoas públicas, elas devem ser apresentadas e as discussões nessa tribuna. Então, sim, o que eu vejo nessa denúncia é como se a pessoa não pudesse usar a tribuna. Eu tenho certeza que os vereadores vão acatar também para a gente fazer o julgamento. Mas eu estou defendendo eu. Eu fui eleito para trazer à sociedade todas as verdades. Trazer as críticas que a sociedade apresenta dentro de uma gestão pública. E se eu, na qualidade de vereador, representante do povo, não puder usar a tribuna para fazer essas defesas, ou trazer as críticas, ou tecer alguns comentários quanto também aos elogios, então eu não sei o que nós, enquanto vereadores, vamos continuar fazendo nessa casa. Respeito à denúncia, eu tenho certeza que todas as denúncias elas devem ser analisadas, aprimoradas, e todos os vereadores, eu tenho a certeza, eu voto favorável para ser investigado, mas eu estou dizendo estou defendendo porque eu tenho visto o texto citando muito das questões da tribuna. O vereador é imune para suas falas, desde que ele saiba usar. Agora, quando ataca questões pessoais, particulares, aí não. Aí sim entra com quebra de decoro. Obrigado, vereador. Solicito ao secretário que faça a chamada dos votos dos senhores vereadores para receber a denúncia ou não. Antônio Correia. Favorável. Selma Mesa Barba. Favorável. Edmar Crispim. Favorável. Fabiana Esteves. Favorável. Genivaldo Martins. Favorável. Remi Cardoso. Favorável. Guigui. Favorável. Palmeiras do Sindicato. Favorável. Wellington Marcos. Favorável. Declaro o projeto da denúncia aceita por 8 votos, 9 votos a 0. Só comunicando também que o vereador Leandro do Carmo e o presidente não podem participar da comissão. O Leandro não pode votar, é só
Membro da Comissão de Fiscalização do Projeto do vereador Edmar, Genivaldo Martins, Antônio Aparecido Correia, vereador Valmir. Obrigado a todos. Só comunicando a todo o nosso público. Sim. Só questão de ordem, já que ficamos nos três, questão de ordem. Posso? Se não for outro discurso. Não, não é discurso, não. Não, porque o regimento não nos permite. Eu entendo, mas eu acredito que também, né, por ter sido escolhido, eu acho que a gente precisa ser justo. Sim. E que nós fazemos a maneira, né, para a gente ser 100%. Embora a gente sabe que não tem condições. Mas, em nosso país, em que nós temos tantas dificuldades, né, e principalmente um país em que a denúncia chega e o denunciado, ele tem que mostrar a prova que ele é o correto. Hoje é muito fácil as pessoas apontar o dedo no nariz da gente e dizer que a gente errou. E a gente tem que mostrar para a sociedade que a gente está certo. Essa é a lei que existe no nosso país. Apresento aqui, só para vocês terem ideia, no dia 22 de maio de 2017, um certo cidadão nesse país construiu uma tese que alguém estava errado e que tinha corrompido esse país. No dia 7 de abril de 2018, esse cidadão foi preso por 580 dias. Esse mesmo cidadão foi solto no dia 8 de novembro de 2019 e prova para a sociedade, nas casas maiores de lei desse país, que é inocente e que as provas construídas, elas eram falsas. Esse é um país que nós temos, é muito fácil construir documentos cheios de malícias para denegrir muitas das vezes as imagens das pessoas. Por ter sido escolhido nas 3 comissões, eu não quero produzir nenhum documento aqui que amanhã minhas filhas, meus netos possam envergonhar de mim. E eu lamento, senhores vereadores, se os senhores quiserem me perseguir, vão me perseguir, mas o que é justo vai ter que ser justo. Eu torcia para que isso não acontecesse. Eu torcia. Como eu tenho certeza que os senhores também rezaram essa noite para que não fosse para as comissões. Mas eu acabei sendo sorteado para as 3. Para as 3. Sou amigo de todos vocês. Mas eu cansei de falar para vocês. Eu faço de tudo para não ter problemas. Quando os senhores verem, respeito todos. Não tenho mania de sair dessa cidade com diárias para cima e para baixo. Não estou dizendo que alguém tem essa mania, eu respeito o mandato de cada um dos senhores. Votei aqui, eu estou dizendo que pelo voto, que eu me abstive aqui, mas eu estou dizendo das comissões. Faço uma jura perante qualquer um de vocês e perante a sociedade. Todo o documento construído por essa comissão, ela vai ouvir os dois lados. Ela vai ser ouvida pelos dois lados, do denunciado e do denunciante. Infelizmente, se tiverem errado, vai pagar. Infelizmente. Se tiverem, quem tiver errado, nós vamos apresentar nessa casa. Embora, no final dos relatórios, essa casa que decide com os votos. E assim é o que diz a nossa Constituição, a nossa lei orgânica. Ainda nós precisamos de ver aqui, que o artigo 47, ele retrata aqui que todos os denunciados, e o decreto 201, todos os denunciados, eles precisam ser afastados. Então, nós vamos precisar, senhor presidente, ver diante o que a nossa lei orgânica diz, e se isso for, de fato, vai ter que ser atentado também a esse artigo da lei orgânica municipal. Só esclarecendo justamente isso. Eu tenho a certeza que a comissão fará jus, fará levantamento de todos os dados apresentado aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só deixando claro para o nosso povo que a lei orgânica deixa muito claro. Vereador que prevaricar quebra decoro parlamentar, então eu acredito que tem que ser respeitado todos
todos os artigos da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Então, todos aqui estão com direito, têm o direito de defesa, de ampla defesa. As comissões têm 180 dias para poder avaliar, para poder fiscalizar, fazer os levantamentos e fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu tenho certeza que todos os vereadores têm inteira responsabilidade e sabem fazer o trabalho dele e vai ser acompanhado pela nossa Procuradoria Jurídica. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, invocando a proteção de Deus, essa presidência encerra o trabalho de hoje. Tenha todos um bom dia e uma ótima semana.